Olá, é muito bom poder estudar a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade, novamente a Deus e a vocês que estão escutando, meus irmãos e também aqueles que estão querendo conhecer melhor a palavra. Nós vamos tratar sobre como os pais lidam com os filhos em detrimento às suas ações, às coisas que eles escolhem fazer e com isso eles precisam colher também consequências para a sua vida. Não estou falando de nada agressivo ou que Deus não faria, mas a gente sabe como Deus age com respeito às consequências. Quando nós erramos, Deus espera que a gente reconheça os nossos erros, que nós nos acheguemos a Ele e a gente mude. Nós vamos falar um pouco sobre Davi e sua família no dia de hoje, e eu gostaria que você pensasse a respeito de Davi e sua família. Como que ele agia? É interessante porque nós olhamos para Salomão, e aí pensamos, Salomão era muito inteligente, Salomão foi bom rei, pelo menos no começo. Davi deve ter criado muito bem a sua família. Se você conhece a história de Davi, ah, já está na cabeça talvez o que eu vou falar. No capítulo 13 de 2 Samuel, fala-se sobre Amnon, Tamar e Absalão. Amnon estava realmente tomado pelos seus desejos da carne e ele começou a forçar a sua irmã a se deitar com ele. A palavra até usa aqui, né, a Bíblia, a expressão amor que ele estava sentindo, né, um sentimento, acredito eu, que é interessante que a gente reflita, depois a gente vai ler aqui no versículo 15, mas não é um amor de Deus. O amor que Deus espera realmente de um homem por uma mulher, ou vice-versa, ou de um pai por um filho. E a palavra fala que no 6 ele até se fingiu de doente, para que sua irmã fosse visitar, e ele força ela a se deitar com ele, e mesmo ela pedindo para que ele parasse, que ele não fizesse aquilo, ele era mais forte do que ela. No versículo 15 diz que logo depois deles terem se deitado, no caso dele ter forçado, melhor dizendo, uh, grande foi a aversão que ele sentiu por ela. Muito mais do que o amor que lhe votara anteriormente. E aí Aminon começou a falar para ela, vai-te embora. E ela, não faça isso, o que você vai fazer muito pior até. Olha o sentimento dela, o que você vai me fazer, me desprezar, né? E Aminon pede para um dos seus moços, não, olha, tira ela daqui, mande ela embora. A palavra fala que tanto o rei Davi, pai de Aminon, quanto o irmão de Aminon, Absalão, ficaram sabendo disso. O sentimento do versículo 22 de Absalão é de ódio, e até se a gente parar para refletir nisso, isso é difícil de digerir. Essa história é muito difícil de digerir. Talvez nós sentimos até a mesma coisa quando lemos assim, de raiva de Aminon, de chateação, de mágoa. O rei, no versículo 21, diz que a ira dele se acendeu. Mas para por aqui. Não há nenhum momento aqui que fala sobre ele ter conversado com Aminon, ter corrigido Aminon. Aminon precisava mudar nada. Absalão, com ódio, planeja, nos versículos 23 em diante, matar Aminon. Davi até fala no versículo 26, para que iria ele, né, ele, no caso Aminon, com você, Absalão, para determinado lugar? Por que você está querendo chamar ele? Aminon então combina com seus moços, no versículo 28, para que matem Aminon. O que os moços vão fazer, versículo 29 fala. Os outros filhos fugiram de Davi que estavam lá, e Aminon foi morto. A palavra diz no versículo 36 que além dos irmãos, né, os outros filhos do rei, Davi também chorava amargamente junto com seus servos. E versículo 37 diz que Davi pranteava seu filho todos os dias. Absalão foi quem fez isso. E agora não é possível, Davi tem que aprender com os erros. Ele precisa agora falar com o seu filho, você errou. O que a palavra mostra pra gente? Que não. Davi realmente está evitando Absalão. Absalão até ficou 3 anos fugido para Jesur. E quando ele volta, ele começa a tentar falar com o rei. A palavra até nesse meio tempo fala como Absalão virou um homem influente de certa forma. Ele ainda tinha os seus moços. Ele força para falar com Joabe, queimando os campos de Joabe. O rei não quer falar com ele. Joabe sabe disso. Mas depois disso, Joabe, no versículo 33 do capítulo 14 de 2 Samuel, foi ao encontro do rei, chamou o rei, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou-a,
Absalão. Do 15 em diante não mostra também em nenhum momento onde Davi está corrigindo Absalão pelo que ele fez e mostrando para ele, Absalão, você precisa se corrigir o seu caminho, as coisas que você tem feito. Tanto é verdade que ele precisava se corrigir, que Absalão vai tentar tomar o reino de Davi. E ele vai conseguir muitos apoiadores para isso. Muitos. Agora reflita. Não é estranho quando a gente olha para essa história e vê que Davi não tem nenhuma referência a ele corrigindo os seus filhos? Ele mostrando aos seus filhos o que eles fizeram não foi bom. Não estou nem entrando no mérito, mas será que Davi não foi bom pai? Acho que ele foi sim. Você pode estar pensando. Nem estou entrando nesse mérito, mas sobre quando os filhos erraram, o que Davi fez. E eu deixo com que você reflita. Leia mais esses versículos. Obviamente, você vai tirar muitas mais conclusões do que eu aqui falando. Reflita bastante, vai ser muito bom. Dá para ler muito mais até a morte de Absalão lá na frente por conta da guerra, da batalha, dizendo, dá pra gente dizer, né? Pelo trono com seu pai Davi. Lá na frente, a gente pode olhar aqui, ó, capítulo 18 de 2 Samuel, e a gente vai refletir muito sobre como Davi agia para com seus filhos. Será que a gente não faz o mesmo com os nossos filhos? Não no caso tão duro como tu foi o de Aminon, eu entendo. Pode, mas ainda assim pode até ter casos assim, onde pais passam a mão na cabeça do filho, não fazem o que devem ser feito. Mas nas mínimas coisas, será que não é momento da gente corrigir e falar, não, filho, não, você não vai fazer isso. Não, Deus não se agrada disso que você está fazendo. Eu não me agrado também por querer seguir as práticas de Deus. Seja o que for, ou nós estamos deixando ele fazer e demonstrando um pouco sobre o que Davi parece que era. Alguém que sabia das maldades do coração do homem, mas quando viu elas frente a frente, foi os seus filhos, ele não conseguiu agir por algum motivo. Vamos sempre pedir a Deus confiança e sabedoria para agir em toda situação. Agradeço a oportunidade e que Deus nos ajude a ser bons filhos, bons maridos, esposas, pais e filhos. Amém.